No artigo de hoje, nós vamos comentar a respeito de flexibilidade e treino de força. Vamos comentar a respeito se o alongamento entre as séries, ele compromete ou não o desenvolvimento de força e se ele atrapalha a hipertrofia. Esse artigo ele foi publicado na revista PLOS ON no ano de 2022 e ele é intitulado O alongamento entre as séries não compromete o desenvolvimento de força, mas pode aumentar a hipertrofia nos flexores plantares. Qual foi o objetivo desse estudo? O objetivo do estudo foi avaliar se tinha uma diferença na mudança de força e na espessura do músculo gastrocnêmio, dos flexores plantares, entre o treino de resistência tradicional, que a gente faz lá na academia, que envolve um descanso passivo, ou o treino de resistência combinado com um alongamento entre as séries, tá? Então, o que eles faziam? Ele tinha como meta determinar se a gente ia ter ou não uma diferença se entre as séries de panturrilha eu alongasse ou não, se isso interferir na minha hipertrofia ou no comprometimento do meu ganho de força. Além disso, o estudo ele também tinha como meta determinar se a inclusão deste alongamento entre as séries teria algum efeito diferencial na espessura da musculatura dos gastrocnêmios, principalmente avaliando o músculo sóleo e o músculo gastrocnêmio. Tá? Então eles iam lá e iam ver se ia ter diferença na espessura, ou seja, no ganho de hipertrofia dessas duas musculaturas. Quem participou desse estudo? Eles recrutaram 21 homens jovens e saudáveis. Esse estudo foi conduzido nos Estados Unidos, tá? Lá em Nova York. Então, eles pegaram estudantes entre 15 e 35 anos que faziam treino dentro do centro de treinamento que eles chamam de centro de treinamento fitness e avaliaram esses indivíduos e dividiram eles em duas categorias, tá? Cada participante ele teve uma dos membros inferiores, ou direito ou esquerdo, aleatoriamente randomizado para a gente fazer essa comparação, e eles também foram randomizados em dois grupos. No grupo que era treinamento tradicional com alongamento, com descanso passivo sem alongamento, ou treinamento tradicional com o alongamento do gastrocnêmio, chamado de grupo stretch, tá? Isso permitia que a gente tivesse uma comparação, que eles fizessem uma comparação direta dentro do mesmo indivíduo, aumentando então a precisão do efeito dessa pesquisa. Como é que era feita a randomização desses indivíduos? Ele era feita de forma aleatória, no qual o membro, a perna que recebia o estímulo, ela era randomizada em bloco, ou seja, eles colocam dentro de um envelope pardo e dizem A ou B e determinam, essa perna A ela é a esquerda e a B é a direita. E aí sorteia para saber qual deles vão ser treinados, qual delas vai ser alongada ou não, tá? Isso garante que o resultado não sofre influência de variáveis externas, por isso que é feita uma randomização, correto? Onde que esse estudo foi feito? Esse estudo ele foi feito dentro do centro de treinamento de estudantes, ou seja, eles chamam de centro de treinamento fitness. É a academia que os estudantes lá em Nova York frequentam, de vários centros, eles pegaram de várias universidades e foram feitos tanto o treinamento quanto os testes, tá? E os testes mais específicos foram feitas, as análises por ultrassonografia para a gente ver a espessura muscular, foi feita num ambiente externo que era um laboratório. Então o treino era feito dentro dessa academia e os testes eram feitos em laboratórios. O treino, ele foi estruturado da seguinte maneira, tá? Como é que era a frequência desse treino? Os participantes, eles realizavam exercícios de plantiflexão de 2 vezes por semana durante 8 semanas.
Cada participante, ele executava 2 tipos de treinamento, tá? Ele executava o treino tradicional e o treino com alongamento entre as séries. O treino tradicional, ele era realizado com descanso passivo, 20 segundos mais ou menos. E o treino com alongamento entre as séries, como é que ele era? Cada alongamento era realizado após uma série de exercício. Então, os participantes eles realizavam o alongamento imediatamente após realizarem uma série do exercício. E esse alongamento ele era mantido por 20 segundos, enquanto o outro grupo, né, fazia um alongamento, fazia um descanso passivo de também 20 segundos. Então, eles esperavam e aí depois faziam de novo o treino tradicional de força. De que forma que era feito, né? Os participantes realizavam 4 séries em cada sessão, com intervalo de 2 minutos entre as séries e aproximadamente 3 minutos entre os 2 exercícios. Quais os exercícios, né, que eles acabaram escolhendo? Eles escolheram o exercício de elevação de panturrilha sentado e o elevação de panturrilha em perna reta. Esses foram os 2 exercícios que eles escolheram para o estudo, tá? As séries elas eram executadas até a falha muscular e era definido como incapacidade quando esse indivíduo não conseguia fazer mais de uma repetição concêntrica de forma adequada. Ou seja, quando ele falhava, quando ele já não conseguia mais executar o movimento com amplitude correta, era considerado como falha. O objetivo, então, era atingir uma faixa de repetição entre 8 e 12 repetições, né, ajustando ali a carga conforme necessário para que a gente garantisse que os participantes alcançassem a falha dentro dessa faixa de repetição, correto? 4 séries de 8 a 12 repetições até a falha. Este era o protocolo de treinamento, tá? Dos 2 grupos, tanto o grupo que fez descanso passivo de 20 segundos, quanto o grupo que fez um descanso com alongamento de 20 segundos. Todos os treinos eles eram supervisionados, né, por um assistente ou por um professor ou por um membro designado da pesquisa, tá? Garantindo que a execução fosse correta de todos os exercícios, aqueles 2 exercícios que eu comentei com vocês. E as cargas elas eram progredidas de maneira a serem aumentadas a cada semana, mantendo sempre o foco de faixa de repetição alvo, que é 8 a 12, né? Antes do início desse treino, tá? Os participantes eles passavam por um período de familiarização. Então, uma semana antes de começar o protocolo, eles faziam a familiarização com os exercícios e com a carga, certo? Então, eles faziam esses exercícios de forma unilateral, usando primeiro só o peso do corpo, depois o peso da máquina, e aí então era ajustado uma carga a partir da 1 RM máxima, né, para descobrir com quantos % dessa carga ele ia começar, a fim também de garantir que esses indivíduos não tivessem dor muscular tardia que pudessem atrapalhar o protocolo antes do início, né, dessa semana de protocolo. Tá? Além disso, todos eles, então, realizavam esses testes de repetição máxima para que a gente conseguisse, né, designar qual seria a carga de início e também essas cargas elas eram ajustadas conforme necessário, tá? Geralmente eles faziam a 50, 70% da carga máxima, tá? Então era bem intenso mesmo para que eles pudessem se manter ali entre 8 e 12 repetições. Tá? Como o alongamento intrasérie, então, pode garantir, né, esses resultados que a gente vem objetivando? O que o artigo nos diz? No método de alongamento entre as séries, após cada série de exercícios de resistência, os participantes eles realizavam um alongamento, tá? Imediatamente. Esse alongamento ele era mantido por 20 segundos e, em contraste, o treinamento tradicional, os participantes eles só descansavam, tá? Enquanto
um grupo só descansava e o outro fazia um treino de flexibilidade, eles estavam observando então o que podia, né, ter de diferença entre esses dois métodos, né? O objetivo do estudo era justamente esse, era saber o que esse método de alongamento intra-série ia diferir, né? O que ele podia nos trazer ou não de benefício, para a gente desmistificar essa coisa de, bom, será que o alongamento ele atrapalha de fato meu ganho de massa, a minha hipertrofia, tá? E qual foi o principal achado então desse estudo? Em geral, né, embora o alongamento entre as séries ele tenha mostrado benefícios potenciais em relação à espessura muscular, os efeitos sobre a força foram modestos. A gente não pôde garantir que ele realmente aconteceu. Mas o que se pôde garantir a partir deste estudo é que a prática de alongar entre as séries não prejudica o desenvolvimento de força. Então, todos os indivíduos desse estudo ganharam força muscular, tá, na panturrilha, tanto o grupo que fez o alongamento quanto o grupo que não fez o alongamento ganharam força. Em relação à hipertrofia, os achados já são um pouquinho mais questionáveis, já são não tão agressivos, não tão pontuais. Eles são mais modestos, mas sim, os dois grupos apresentaram uma hipertrofia, ou seja, um aumento na espessura da minha fibra. O que isso quer nos dizer? O que isso traduz para nós em relação à nossa prática baseada em evidência? Os resultados desse estudo sobre o efeito do alongamento em comparação com o treinamento de resistência, eles trazem implicações importantes para a nossa prática. Ou seja, o que eu posso utilizar desses achados na minha prática clínica? Primeiro, a incorporação do alongamento ou entre as séries ou no final. O que quer dizer isso? Que a inclusão do alongamento entre as séries ela pode ser uma estratégia valiosa para que a gente possa aumentar, né, a nossa hipertrofia, especialmente voltada para esses programas de desenvolvimento dos flexores plantares. O que quer dizer? Que se eu alongo, né, se eu preciso querer otimizar o meu ganho de panturrilha, eu posso sim fazer um alongamento entre as séries, porque daí eu vou ter uma maior tensão na minha fibra, consequentemente eu aumento a tensão durante o alongamento e eu gero mais potência. Quando eu gero mais potência, eu gero mais força e eu gero mais qualidade na hora de elevar a minha carga, né? Mais potência para elevar essa carga, eu posso aumentar a minha carga, portanto, traduzir isso em hipertrofia. Essa é mais ou menos a discussão que o artigo traz a respeito do porquê eu teria um aumento, né, de hipertrofia na minha musculatura do gastrocnêmio e do sóleo, tá? Além disso, né, os resultados eles indicam que o alongamento entre as séries ele não compromete o desenvolvimento de força, né? Que é crucial para a gente elaborar um programa que busca, né, tanto força quanto hipertrofia. Isso vai permitir que nós, profissionais, né, utilizamos sem medo essa técnica, né, sem pensar que vai prejudicar o ganho de força muscular. Então, tudo bem, se eu tiver que fazer um treino de flexibilidade, porque o meu aluno ele tem, de repente, uma diminuição da minha amplitude de tornozelo, eu vou fazer lá o meu aquecimento com a minha mobilidade de tornozelo, depois eu posso sim fazer a minha panturrilha e entre as séries alongar e fazer mais uma série. Isso vai potencializar o ganho, né, da minha hipertrofia para, né, indivíduos que estejam com dificuldade em ganhar força e massa muscular na musculatura de gastrocnêmio e sóleo, certo? Além disso, a abordagem de treinamento ela pode ser adaptada com base nas necessidades que esses indivíduos tenham, né? Por exemplo, aqueles que buscam não só força, mas também flexibilidade, né? Naqueles indivíduos, eu quero ter mais flexibilidade na minha panturrilha, posso utilizar dessa estratégia de alongar entre as séries, tá? Outro benefício para a minha prática clínica é variar, dar motivação para o meu aluno, para o meu paciente.
tá? Inclui diferentes métodos de treinamento, tá? Que eu posso aumentar o engajamento, eu posso aumentar otimizar o meu tempo. Às vezes eu não tenho tempo de fazer todo um treino de força, depois todo um treino de alongamento. Então, eu posso otimizar o meu tempo se eu tenho um tempo curto de treino, né? Diversificar essa rotina de exercício, né? Para a gente não ter essa monotonia e aumentar a longo prazo a adesão do meu indivíduo, né? Do meu aluno, do meu paciente. Tá bem? Que mais? Em relação à nossa prática clínica, os profissionais eles devem monitorar e avaliar de forma contínua os resultados desse programa, né? Que é importante para a gente entender o quanto isso está sendo benéfico e o quanto talvez para aquele paciente não esteja, né? Isso permite a gente fazer ajustes baseado na evidência, na otimização, né, das minhas abordagens. Por isso que é importante que a gente entenda como trazer o que eu vejo na literatura para a minha prática, né? Para a minha clínica, para a minha academia, para os meus alunos, certo? Em resumo, pessoal, os resultados sugerem que a combinação do meu treino tradicional de resistência com o treino ou com o treino de alongamento entre as séries, ele pode ser uma abordagem eficaz para que eu tenha maximizados os meus ganhos de força e de hipertrofia, o que oferece uma estratégia adicional para a gente personalizar e trazer eficácia aos programas de treinamento, tá? Como, pensando, né, nessa crítica, o que a gente pode trazer, né, pessoal? Na minha opinião, ele é uma estratégia que a gente pode utilizar para ganhar, né, e otimizar o tempo do meu paciente, o tempo de aula, o tempo de consulta, tá? É uma outra estratégia. Eu tenho um paciente, eu tenho um aluno que está com dificuldade no meu ganho de força e hipertrofia na panturrilha especificamente. Bom, vamos utilizar dessa estratégia. De repente, para esse aluno, né, vai ser eficaz, vai ser mais motivador, ele vai fazer uma outra técnica, um outro tipo de treino. Então, eu acho que é válido. Sempre a gente tem que pensar na individualidade e no porquê que a gente está utilizando essa técnica. Além disso, a gente tem que lembrar que todas as práticas baseadas em evidências, elas seguem aquilo que a gente chama de compliance, ou seja, só serve para aquilo que foi estudado. Ou seja, a gente está falando que tem ganhos de hipertrofia e flexibilidade na panturrilha se eu alongar entre as séries para esses dois exercícios que foi dito no vídeo, certo? Mas, quando a gente fala de outra musculatura, aí a gente precisa organizar isso de uma outra maneira. Quando a gente fala de outra estrutura, a gente precisa entender se tem estudos que avaliam, por exemplo, no bíceps, se vai fazer sentido ou não. Por enquanto, o que a gente tem de evidência é que na panturrilha tá tranquilo, tá bom, pode e é motivador para o nosso treino. Correto? Fiquem ligados que a gente semana que vem tem mais.